nós estamos falando sobre a responsabilidade da vida cristã. Eu estou pregando para vocês aqui, somos todos cristãos, então nós estamos falando da responsabilidade da vida cristã. Ninguém necessita de tradução? Não, não? Ok. A responsabilidade da vida cristã. Veja bem, somente você é responsável por você. Parece uma coisa boba para ser dito, né? Mas muitas vezes nós dizemos, não, ele foi responsável. Eu fiz isso por causa dele. Negativo. Somente você é responsável por você. Você não pode nunca, jamais dar essa desculpa, porque somente você é responsável por você. Aí você vai dizer, não, mas a pessoa fez isso. Olha, a responsabilidade é tua. O que você vai fazer com aquilo que fizeram? Não, mas a pessoa disse isso. A responsabilidade é tua. O que você vai deixar cair no teu coração. E o que você vai fazer por causa daquilo que foi dito. Ok? Nós somos responsáveis. E veja bem, responsabilidade é aplicado tanto para entrar ou para se tornar um cristão, como para viver a vida cristã. Porque ela é parte da essência de quem nós somos. Quem você é? Você é uma pessoa. Você foi criado à imagem e à semelhança de Deus. Você é uma pessoa. Responsabilidade é isso. É parte da essência de quem você é. Se você deixar de ser pessoa, aí você pode dizer, não tenho mais responsabilidade. E não teria mesmo. Mas Deus te criou para a responsabilidade, porque te criou uma pessoa. Amém? Agora olha lá na introdução. Por isso, a responsabilidade faz você ser você. É a tua responsabilidade quem decide o que você é. É a tua responsabilidade que forma o teu caráter. Deus não criou você para viver fora dos planos dele. Deus criou você para ser um bom caráter, para ter um caráter semelhante ao caráter de Jesus. Aí a gente pergunta, mas então por que eu não tenho? Por causa do negócio chamado responsabilidade. Porque é a tua responsabilidade que faz você ser você. Amém? Deu para entender isso? Por isso, fez com que Abel fosse Abel e Caim fosse Caim. E hoje é isso que nós vamos ver. Nós vamos ver a responsabilidade de Abel e Caim. Então a responsabilidade fez com que Abel fosse Abel e Caim fosse Caim. Hoje veremos como os hábitos de vida e hábitos de morte são criados. Sabia que você pode ser cristão? E essa lei da responsabilidade se aplica a cristãos e a não cristãos. Tudo que o homem semear, isso ele colherá. Não está dizendo só para cristãos. Está dizendo para não cristão também. É igual às leis de Deus. Essa é a lei da liberdade. Não interessa se você acredita nela, se você conhece, se você é um índio lá de uma tribo que nunca ouviu falar de gravidade, vai cair. Você subir numa árvore, um índio que nunca ouviu falar de gravidade, e ele não se cuidar lá em cima, ele cai. Funciona para todos. A lei da responsabilidade, ok? Então hoje nós vamos ver como é que você vai exercer a tua responsabilidade para entrar na vida cristã. Mas o mesmo princípio para você entrar na vida cristã é também o princípio para você viver a vida cristã. Deus não tem dois tipos de leis diferentes. É um só tipo de lei aplicado para todo mundo, porque ele é justo. Capítulo 4 fala da história de Abel e Caim. Veja bem aqui, ó. Diz assim, e hoje vai ser uma bênção, sabe por quê? Porque uma das minhas responsabilidades é não falar muito. A Bíblia diz assim, não é pelo muito falar que o homem será ouvido. Eu estou treinando nisso, não estou terminado, mas eu estou crescendo. E agora, hoje eu vou me esforçar nesse negócio. Então veja só, diz assim, coabitou o homem com Eva, sua mulher, e esta concebeu e deu à luz a Caim. Então lhe disse, presta atenção, adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Quem deu Caim para Adão e Eva? O Senhor. Daí segue, depois deu à luz Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas, Caim lavrador. Aconteceu que o fim de uns tempos trouxe Caim o fruto da terra como oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as primícias do seu rebanho, da gordura deles. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo de que de Caim e sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, Caim, sobremaneira, e descaiu-lhe o semblante. Então disse o Senhor, por que andas irado? Por que descaiu o seu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito. Se todavia procederes mal,
Eis que o pecado jaz à porta, o seu desejo será contra ti, mas cumpre a ti dominá-lo. Disse Caim a Abel, seu irmão, vamos ao campo. E estando eles no campo, sucedeu que levantou-se Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. E aí então vem o Senhor e disse a Caim, onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu, não sei, acaso sou eu tutor do meu irmão? E disse Deus, que fizestes? A voz do sangue do teu irmão clama da terra a mim. Agora, pois, és maldito por sobre a terra, cuja boca se abriu para receber das tuas mãos o sangue do teu irmão. Quando lavrares, o solo não te dará sua força, serás fugitivo errante pela terra. Então Caim disse ao Senhor, é tamanho o meu castigo, já não posso suportar. Eis que se hoje me lanças fora da face da tua presença, hei de esconder-me e serei fugitivo errante pela terra. Quem se encontrar comigo matará. O Senhor disse, porém, assim aquele que matar a Caim será vingado 7 vezes. E o Senhor pôs um sinal em Caim, um sinal de maldição, um sinal em Caim, para que não o ferisse de morte quem o encontrasse. Uau! Um sinal de maldição na vida dele. Amados, presta atenção, nós começamos aí no nosso PowerPoint, que está aí para você seguir. Primeira coisa que diz aí, nós temos a responsabilidade de criar os hábitos de vida ou de morte. Veja, a Bíblia diz que foi Deus que pensou em Caim, mas Deus não pensou em Caim para ser um assassino, para gerar uma geração desvirtuada, uma geração terrível. Deus pensou em Caim para ser um homem de Deus. Tinha um plano para ele, da mesma maneira que tinha para Abel. Então, o que foi que aconteceu? Todos nascemos porque Deus quis. Caim nasceu porque Deus quis, você nasceu porque Deus quis. Agora veja bem, a Bíblia diz que Adão e Eva falaram, adquiri um varão com auxílio de Deus. Então, ele veio de Deus. Porque há muita gente que lê a história de Caim e diz, não, Caim veio para ser isso. Não, ele não veio. Foi Deus que o colocou e Deus não coloca ninguém para pertencer ao diabo. Agora veja, aí vem depois Abel e nasce Abel, são 2 irmãos. E aí o que começa a acontecer com eles? Desde pequenininho, eles começam a olhar o seu pai e a sua mãe. E o que é que o seu pai e a sua mãe faziam? Quando eles queriam falar com Deus, eles tomavam um cordeiro, sem defeito, e eles sacrificavam aquele cordeiro no altar. Sabe por que eles faziam isso? Porque quando eles pecaram no jardim do Éden, eles se cobriram de folhas de figueira. Aí veio Deus, falou com eles, executou o juízo sobre a vida deles, declarou o juízo e depois fez uma veste de peles de cordeiro e os vestiu. E esse cordeiro simboliza Jesus. Em outras palavras, Deus revestiu Adão e Eva de Jesus. E aí então eles entenderam que a única maneira de se chegar a Deus era através da morte de um cordeiro, que significava Jesus. E aí então o que começou a acontecer? Cada vez que eles queriam se chegar a Deus, eles sacrificavam um cordeiro, dizendo que eles podiam chegar a Deus somente pela morte de um cordeiro. Sabia que esse é um plano de Deus para você também? Ninguém pode chegar, Jesus disse, ninguém vem ao Pai senão por mim. Só pelo cordeiro. E os meninos vão crescendo. E eles vão vendo o seu pai e a sua mãe vestidos de pele de cordeiro. E aí, quando eles vão crescendo, papai e mamãe faz uma vestezinha de peles de cordeiro para eles também. Porque esse foi a primeira grife que veio com inspiração do céu, vestimenta de pele de cordeiro. Porque a primeira que veio com inspiração da terra foi folhas de figueira. Primeira grife ecológica que não veio de Deus. Não tinha sangue. Aí Deus, então, do céu, fez essa grife. E os meninos, então, andavam lá vestidinhos de peles de cordeiro. E eles foram crescendo, vendo o seu pai fazer sacrifício. E o pai e a mãe, possivelmente, traziam eles para o sacrifício. Eles diziam, é assim que a gente se chega a Deus. Mas aí eles crescem. E chega uma hora que chega a hora da responsabilidade. E na hora da responsabilidade, não tem papai nem mamãe. O papai e a mamãe fazem para eles, eu faço para mim. Adão e Eva, papai e mamãe, faziam para eles e para os meninos, enquanto eram pequenos. Eles ensinavam as crianças naquele caminho que tinham que andar.
Mas chegou a hora que eles tinham que fazer a sua própria oferta. Amém? Chegou uma hora que eles tinham que fazer a sua própria oferta. Agora, quando eles nasceram e cresceram, Caim foi ser lavrador. Abel foi ser pastor de ovelha. Uma coisa não era melhor que a outra. Ser lavrador não era melhor que ser pastor de ovelha. Ser pastor de ovelha não era melhor que ser lavrador. Porque todas as profissões, todos os trabalhos são abençoados por Deus. A Bíblia diz que a gente precisa comer do suor do nosso rosto, do nosso pão. Ok? Então o trabalho é uma coisa que Deus coloca lá o seu selo sobre ele. Mas veja bem, o trabalho é um resultado do juízo de Deus. Porque o trabalho de Adão no paraíso, antes do juízo, não suava. Agora ele tinha que suar. Ei, hã? Então, olha só. Então eles foram aprendendo. E não era errado o Abel ser lavrador. Aliás, ele escolheu a profissão mais difícil. Imagina, tinha que raspar a terra, não tinha instrumentos como tem hoje, jogar semente, esperar cair uma neblina, esperar cair aquela neblina, nascer, tirar, colher. Já o outro foi ser pastor de ovelhas. E o que é que acontece? A responsabilidade cria hábitos de vida ou de morte. Ali estavam os dois meninos. Eles vinham nos hábitos que o pai e a mãe tinham ensinado. Eram hábitos de vida. Diga comigo, tanto Caim... Não, vamos começar tudo de novo. Esse é um negócio sério. Vamos lá de novo, alto. Tanto Caim como Abel foram criados em hábitos de vida. Vestindo a roupa do cordeiro, sacrificando o cordeiro, vendo seu pai ensinar isso e fazer isso. Mas chega a hora que eles têm que assumir a responsabilidade. E aí é que a coisa pega. Porque as nossas responsabilidades que a gente assume são essas que vão permanecer. São essas que vão permanecer. Seu pai pode ter educado você, mas quando você chegar na hora de você ser responsável, você pode tomar outro caminho. Você pode tomar. Ou você pode reconhecer que o seu pai o educou assim, que foi bom e continuar nele. É isso que a Bíblia diz que a gente tem que fazer com nossos filhos, para que eles reconheçam e continuem neles. Mas aí chegou a hora. O nosso relacionamento com Deus cria hábitos de vida ou de morte. Os hábitos de vida e de morte, presta atenção, são criados como resultado dos relacionamentos que você tem com Deus. Eles não são a causa, eles são resultados. A causa é o que você faz. O resultado é aquilo que fica lá dentro de você e se autoalimenta e começa a se reproduzir. Então, veja só, a revelação para o relacionamento correto tinha sido dado por Deus. A revelação requeria o exercício da responsabilidade. Chegou a hora deles. Próximo slide. Chegou a hora de Caim e Abel. Agora veja, o exercício da responsabilidade é capaz de... Quando você exercita a tua responsabilidade, duas coisas podem estar acontecendo com você. Primeiro, você pode estar agradando a Deus. A Bíblia diz, e Deus se agradou de Abel, primeiro, e de sua oferta. Então, o primeiro que Deus está interessado, não é somente o que você faz, mas é você. E aí, o que você faz é o que te posiciona perante Deus. Não é o que vai ser aceitável por Deus primeiro. Primeiro você é aceitável por Deus. Ok? Porque você se posicionou. Então o Abel se posicionou e o Caim se posicionou. Então, a Bíblia diz, Deus se agradou de Abel e da sua oferta. Ao passo que de Caim, veja, não está falando da oferta de Caim, ao passo de Caim e da sua oferta. Por quê? Porque a tua responsabilidade revela o que você está colocando no seu coração. Tem um versículo na Bíblia que diz, guarda o teu coração, porque é dele que saem as saídas da vida. Entendeu? O que você faz é o que vem do seu coração. A Bíblia diz, não é o que... Estava aquela briga lá no Novo Testamento, nas cartas você vê isso, sobre o que comer, o que não comer. Aí vem, a Bíblia nos ensina pelo Espírito Santo, não é o que entra pela boca do homem, é o que sai do coração do homem.
Então, a tua responsabilidade, como é que eu sei qual é a tua responsabilidade? Como é que você sabe qual é a minha responsabilidade? Pelo que eu faço. Ok? Então, a tua responsabilidade tem o poder de que Deus se agrade de você. Porque pela responsabilidade você se posiciona para com Deus. Você não agrada a Deus pelas tuas obras. Você agrada a Deus pelo teu coração. Ok? E as tuas obras demonstram o teu coração. Então, ele tem o poder de agradar a Deus, ou tem o poder também de tornar alguém justo e aprovado. Veja o que diz Hebreus 11, versículo 4. Quero ler isso para vocês. Hebreus capítulo 11, versículo 4. Presta atenção que coisa tremenda que está escrito aí. Está falando de Abel, porque não tem muita coisa no Velho Testamento sobre Abel. Mas no Novo Testamento tem bastante coisa. 11:4, olha só como é que diz. Diz assim: pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo aprovação de Deus quanto às suas ofertas. O que é que está em jogo quando você vai exercer sua responsabilidade? Fé. Quando Caim foi fazer a sua oferta, ele exerceu fé. E o que era exercer fé? Era ele se submeter ao que Deus tinha revelado. E o que é que Deus tinha revelado? Você só chega a mim através do sacrifício de um cordeiro. Olha para você, você está vestido de cordeiro. Quando você oferecer um cordeiro para mim, você é justificado. O que diz ali o Hebreus que nós lemos? Veja só, versículo 4. E obteve testemunho de ser justo. Sabe, você se torna justo quando Deus te justifica. Não há um justo, não há um sequer, não há quem busque a Deus, Romanos 3. Não há quem entenda, todos se extraviaram. Mas quando você, pela fé, você faz o que Caim fez, você se submete, você se torna responsável pela revelação que Deus deu para você, você é justificado e você se torna o quê? Um justo. Levanta a sua mão. Levanta a mão. Levanta a mão alta. Diga assim: eu sou justo. Porque eu fui justificado pelo Cordeiro. Aleluia. Aleluia. Você é justo porque foi justificado pelo Cordeiro, não por obras. Agora, tem que se tornar um hábito a justiça em você. A fé em você tem que se tornar um hábito. Viver pela fé. Você tem que viver pela fé, não pelas circunstâncias, não pelo que você ouve. Então você recebe o testemunho de ter agradado a Deus, de tornar-se justo perante Deus, ou, dependendo do que você faz, você pode receber o testemunho de desagradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Vamos lá de novo? Sem fé é impossível agradar a Deus. Agora, gente, give me a break. Todo mundo diz fé, 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 fé. O que é fé? Aí abre um negócio assim. Mas veja, João capítulo 1, versículo 12, resume o que é fé. 11 e 12. João, o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 11 e 12. Diz assim: veio para o que era seu, os seus não receberam. Mas a todos quantos o receberam, revelou para Caim e Abel que tinha que estar vestido do cordeiro, sacrificar um cordeiro. Quem recebeu isso, recebeu o poder de ser feito filho de Deus, a saber os que creem. O que é crer? É receber para si o que Deus fez. É receber para si o que Deus diz. É fazer o que Deus diz. Isso é fé. Fé não é um negócio obscuro. Fé, você pode traduzir numa palavrinha: obediência. Mas a todos quantos o receberam, Deus o poder de serem feitos filhos de Deus. Então aí temos dois tipos, criando dois hábitos. Temos Abel criando um hábito que, desculpa, não demorou muito, né? Porque logo o irmão dele, que criou um outro hábito, matou
Então, não deu para ele exercer esse hábito, mas eu creio que o Abel ia ser um tremendo homem de Deus, e foi, porque senão não estaria escrito o nome dele na Bíblia, na galeria dos heróis da fé. Sabia que Hebreus 11 é a galeria dos heróis da fé? Abel foi um herói da fé, o primeiro mártir, por causa da sua fé. Morreu por causa da fé. Porque quem não tem fé, mata o que tem fé. Mas quem tem fé, quer recuperar da morte quem não tem fé. Amém? Então, olha só, tem o poder de ser justo e aprovado, mas tem o poder de desagradar a Deus. Tem o poder de ser reprovado perante Deus. Versículo 5. Mas de Caim, está falando da pessoa dele, e de sua oferta, Deus não se agradou. Foi reprovado. Reprovado. Agora veja, 1 João capítulo 3, versículo 12. Eu estou aqui por perto, então eu quero ler para você. Primeira cartinha do João, não é o Evangelho agora, é 1 João. Capítulo 3, desculpe, versículo 12, diz assim, escute isso, versículo 12. Não segundo Caim, que era do maligno e assassinou seu irmão. Agora presta atenção, veja a pergunta. E por que assassinou seu irmão? Porque as suas obras eram más e a do seu irmão justas. Entenderam? O que é que está vendo? Hábitos. Então o Caim vai criando hábitos. Como é que se formam os hábitos de morte? Gente, hábitos de morte, que foi o que Caim formou e se tornou maligno e matou Abel, eles têm a mesma rota para formar que os hábitos do incrédulo com um cristão. Quando o incrédulo forma hábitos de morte, ele vai para o inferno. Presta atenção aqui, ó, olha aqui para mim. Quando o incrédulo forma hábitos de morte, ele vai para o inferno. Caim, ele ganha um sinal de maldito. Ele vai para o inferno. Quando um justo, aquele que é justificado, que está vestido do cordeiro, e daí vai viver a vida cristã, forma hábitos de morte, ele se torna crente carnal. Essa é a diferença do crente espiritual, que é o crente que forma hábitos de vida, e o crente carnal que forma hábitos de morte. Essa é a diferença. A maneira de formar os hábitos é exatamente a mesma, tanto para quem vai morrer e ir para o inferno, como para o cristão que, ao invés de viver a vida espiritual e crescer na estatura de Jesus, vai viver uma vida carnal, vai passar 10 anos, ele está com a mesma lenga-lenga, mesma feridada, feridento, não pode, olhou assim, ele diz, ei, por que está me olhando? Tem alguma coisa errada? O que você acha que é isso? Ferida. É ferida. Não pode nem olhar. Tem que estar assim, olha para cá, olha para lá, não olha para o irmão, porque se você olhar no olho dele, ele pode achar que você está acusando. O que é? Tem alguma coisa errada? Hábito de morte. Há cristãos que são assim, estão 5, 10, 15, 20 anos na vida cristã e têm esses hábitos. Viraram cristãos carnais. Andam pela carne, não pelo espírito. Então veja lá, hábitos de morte se formam da mesma maneira, ok? Letra A. Começa com a rejeição da revelação. Aí você pode dizer, aleluia, pastor, porque eu não rejeito a revelação. Não é. Se eu abrir a Bíblia aqui no Novo Testamento e começar a ler para você os princípios do Novo Testamento, quantos deles você pode checar e dizer, esse eu vivo, esse eu vivo, esse eu vivo, esse eu vivo? Quantos? Eu não sou seu juiz, eu sou o meu. Então veja, começa com a rejeição da revelação. Deus tem uma revelação para você. O que você está fazendo com a revelação? Tinha uma revelação para Caim e Abel. Agora veja, você não é mais responsável do que o tanto da revelação que você tem. Caim e Abel, adivinhe se eles... Você acha que Caim e Abel tinha uma mínima ideia de que aquele cordeiro simbolizava Jesus? Não tinha, não. Mas o negócio não é o quanto você entende, o negócio é o quanto você obedece. Não é o quanto entende, é o quanto obedece.
Não era o quanto o Abel entendia o que queria dizer aquele cordeiro, era o quanto ele obedeceu. Não é o quanto que o Caim pensava na sua cabeça que tinha que ser um sacrifício grande, é o quanto o plano de Deus foi feito e Deus tinha dito para ele. Era obedecer ou não obedecer, receber ou não receber, ok? Letra B, continua com o estabelecimento do seu próprio plano de vida. Fala para mim, começando pelos meus amigos que já estão no céu me esperando, Pedro, por exemplo, e os outros discípulos, todos tinham um planozinho pessoal. Se você for ler a Bíblia, você vai ver lá nos evangelhos que um dia Jesus estava falando, e eles fazem uma reuniãozinha. Gente, quem que aqui é o maior? Jesus. E aí eles foram perguntar para Jesus, quem é o maior, Senhor? Ele falou, quem é o maior é o servo de todos. É o que mais serve, esse é o maior. Quem for o último é o maior. É diferente do mundo. Porque eles tinham um planozinho na cabeça. Olha aí o que nós estamos dizendo. Estabelece um próprio plano para a sua vida. O que você acha que foi que Caim fez? Caim disse, não, peraí. Esse negócio eu estou vestido já do cordeiro e tal, mas daqui para frente, deixa eu cuidar aqui do meu negocinho. Eu vou fazer um sacrifício bom para Deus. Porque, irmãos, presta atenção. Você não acha que o sacrifício de Caim foi muito mais trabalhoso do que o de Abel? O de Abel não custou nada, foi lá de olhando, ovelhinha gordinha, não tem defeito nenhum, pá, vem aqui, faz um altar, queima. Agora o Caim, ele teve que lavrar a terra, semear, esperar chover, tirar o mato, tirar tudo, fazer a limpeza, esperar crescer, espantar as aves do céu que vinham comer. Olha o tamanho do trabalho. Entre os dois sacrifícios, o mais trabalhoso foi o de Caim. Só tinha um problema. Não era o plano de Deus. E o que estava em jogo era você aceitar o plano de Deus ou não. O que está em jogo ainda hoje é você se submeter ao plano de Deus ou não. Ok? Então ele diz, não, eu não vou ofertar ovelha. Quem cria ovelha é meu irmão. Não tinha nada a ver com quem criava ovelha ou não. Sabe por quê? Porque o irmão dele, quando queria feijão, tinha que comprar do agricultor. Ele não era agricultor. Então não tinha nenhum problema comprar feijão do Caim. Não tinha nenhum problema comprar arroz do Caim. Qual seria o problema? Comprar a ovelha do Abel. Nenhum. Mas tinha um problema. O coração. Insubmissão de coração. Complexo de inferioridade. Complexo de inferioridade. Eu quero oferecer o melhor. Eu quero oferecer o que custe mais. Complexo de inferioridade. Então veja. Então ele começa com a rejeição da revelação. Ele segue pelo estabelecimento do seu próprio plano de vida. Deixa eu perguntar para você. Se você pegar a Bíblia, quão o teu plano de vida está baseado na Bíblia? Veja, você não é um fruto do acaso. Quando você veio nesse mundo, antes de você nascer, Salmo 139, está escrito que todos os seus dias já tinham sido conhecidos, escritos no livro de Deus. Eu quero saber o quanto você está vivendo. Essa é minha luta, irmãos. O que você acha que é a minha luta? É viver o plano que Deus tem para mim. Porque você quer saber da verdade? É muito fácil ser igual a Caim, fazer um plano meu para mim mesmo. E quando nós deixamos a revelação, fazemos um plano para a gente mesmo, veja a letra C. Segue com o endurecimento do coração. Veja o versículo 5 que está escrito. Deixa eu ler para vocês aqui. Versículo 5, capítulo 4 do Gênesis, versículo 5. Veja, aí o que acontece? Aí o Caim vai lá e faz uma oferta, Deus não se agrada da oferta dele, porque não era submisso ao plano, aquele não era o plano de Deus, e aí o bicão do Caim cai lá no joelho. Bicudo. Já viu gente bicuda quando não aceita? Porque está fazendo errado? Cai o bicão. Aí Deus vai para ele e diz, escuta, ô Caim, mas para quê? Para que essa situação? Por que esse bicão aí? Para que o seu semblante, que quer dizer o rosto inteiro dele, caiu? Para que isso? E aí Deus diz para ele,
olha, se você não fizer o certo, e qual era o certo? Era seguir o plano de Deus. Era dizer, sim, Senhor, esse é o teu plano para mim me chegar a ti, eu aceito ele. Não é certo que serás aceito, mas se você fizer o que não é certo, o pecado jaz à porta, ele está batendo, pam, 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 e ele é contra você. E sabe o que diz mais lá? No versículo 5, cumpre a ti dominá-lo. Peraí, pastor, peraí. Não é Deus que me livra do pecado? Não, é a sua responsabilidade, que alinha você para sair do pecado ou para ficar nele. É a sua responsabilidade. Porque o que Deus tinha que fazer, Ele já fez. Vestiu de pele do cordeiro, deu a revelação. Agora, entrar na vida que Deus tem para você, a tua responsabilidade é minha. Então, endurecimento de coração. Veja o que diz aqui a parte B do versículo. Do capítulo 4, 5, a parte final. Veja. Ao passo, então Caim se irou, e sobremaneira se irou, e descaiu o semblante. Continua com endurecimento de coração. Agora, gente, presta atenção. Por que você acha que o Caim foi lá e fez aquele sacrifício, Deus não aceitou, Abel fez sacrifício, Deus aceitou, daí o semblante do Caim descai? Por que você acha que Deus veio falar com o Caim? Veja, aqui está o Caim. Não quero pegar ninguém para Caim, nem eu. Aqui está o Caim, ok? Aí Deus vem para falar com o Caim. Aqui está Deus, eu não sou Deus. Deus está falando com o Caim assim, ó. Ei, Caim, por que você fez isso? Por que o seu semblante descaiu? Se você fizer o certo, não é certo que vai ser aceito. Não viu o que o teu irmão fez? Faz a mesma coisa. Se humilha, cara. Sabe por que Deus estava falando isso? Agora aqui está o Caim. Mas é um Caim diferente agora. Não é aquele Caim. Aqui está o Caim. Deus fala com o Caim e o Caim diz, ai, Senhor, que bobagem. De fato, esse realmente é o plano que o Senhor instruiu para mim. O Senhor constituiu esse plano para mim. E eu estou querendo viver meu próprio plano. Senhor, eu me arrependo desse negócio. Ei, Abel, arruma um cordeirinho aí para mim, depois te dou 2 quilos de feijão. Vem o cordeirinho, sacrifica. Oportunidade para arrependimento. Por isso Deus falou com ele. Porque estava dando a ele uma oportunidade de arrependimento. Mas eu só quero dizer uma coisa para você. Segundo a Bíblia, a oportunidade para arrependimento cessa. Chega uma hora que já não mais. Ou, como diz na própria Bíblia, à medida da iniquidade, você vai pecando, é como se fosse um copo, você vai enchendo, daqui a pouco, e quando transbordar, já não tem mais nada o que fazer. Então ele segue com endurecimento de coração. Versículos 6 e 7. Veja só, o que diz aí no versículo 6 e 7. Quero ler aqui para você, porque é muito importante isso. 6 e 7. Então disse o Senhor, por que andas descaído? 7. Não é certo que proceder? Deus está dando uma oportunidade para arrependimento. Deus está dando uma oportunidade. Sabe o que ele faz com a oportunidade? Veja o versículo 8. Escute. Disse Caim a Abel, a seu irmão, vamos ao campo. Estando ele no campo, se levantou, Caim contra o Abel, seu irmão, e o matou. Então Deus dá a oportunidade para ele e fala assim, eu não quero esse tipo de coisa. Eu quero estabelecer, caramba, será que eu não tenho liberdade de fazer as coisas do jeito que eu quero? A vida é minha, faço dela o que eu quiser. Alguém já ouviu isso por aí? Aí o Caim começa a pensar, ele falou, eu já sei. Ele aceitou o sacrifício do Abel. Deixa eu fazer o seguinte, eu vou matar o Abel, aí ele vai ficar sem sacrifício. Aí vai ter que engolir o meu sacrifício, as minhas coisas que eu plantei. Porque não vai ter Abel para oferecer sacrifício, e ele dizer, ai, Abelzinho, ele vai ter que engolir o meu. Entenderam? Entenderam? Rejeitou a oportunidade. Definitivamente ele cria um hábito de morte. Então, todas as vezes que Deus está repreendendo a gente, que Deus está falando com a gente não se arrepende, a gente está criando hábitos de morte. Porque quando a gente sai daquele hábito, a gente sai do hábito de morte. Tremendo isso, hein? E ele não se arrepende. Definitivamente ele cria esse hábito. E aí sabe o que acontece? Veja o versículo 9 e 10. Olha que coisa tremenda aí. Diz assim aqui, ó. Disse o Senhor Caim,
onde está Abel, seu irmão? E ele respondeu, e eu lá sei, por acaso eu sou cuidador do meu irmão? Vê aonde agora está chegando. Não existe mais respeito nem por Deus, nem por nada. Veja onde chegou. Veja onde chegou. Não tem mais respeito. E aí sabe o que aconteceu? Aí chegou no final. Termina na rejeição final por Deus. Aí Deus diz, já fez a decisão, não tem mais jeito, a decisão está feita. Agora, gente, eu estou falando do Caim que foi para o inferno. Mas, gente, vocês são filha de Deus. Mas vocês sabiam que vocês têm que viver uma vida cristã? E vocês sabiam que os mesmos princípios que a gente está vendo na vida do Caim se aplicam para a gente na vida cristã? E se a gente fizer o que o Caim fez, que foi para o inferno, a gente não vai ir porque já nasceu de novo, a gente vai virar crente carnal. É por isso que a igreja está assim de crente carnal. Ano após ano, as coisas não mudam, os comportamentos não mudam, o jeito de viver não muda, não há arrependimento. Deus vem, fala, e o hábito fica criado. E quanto mais vai vivendo aquele hábito, mais vai reforçando o hábito. Vocês querem saber a verdade? A coisa mais fácil de lidar é com uma pessoa que nasceu de novo, agorinha, saiu do forno, recebeu Jesus como Salvador, nasceu de novo, tem o Espírito Santo, seu nome foi escrito no livro da vida, mas sabe, a alma está toda. Mas é muito melhor lidar com uma pessoa dessa, que vai estar no começo de tudo, do que lidar com um crente empedernido, endurecido pelos anos, que está anos e anos sabendo do negócio e não faz. Está anos e anos, esse é difícil. Sabe qual que é a coisa que Jesus disse? Isso é fariseu. Sabe? Fariseu com Jesus, ele cortava por baixo, como a gente diz. Ele tinha muito pouca paciência com o fariseu. Jesus tinha muita paciência com os pecadores, mas os fariseus, que são aqueles crentes que já estão ouvindo a palavra, mas não abrem o coração para a palavra, esses, Jesus chamava de hipócritas, de víboras. Ele tinha muito pouca paciência com os fariseus. Ok? Definitivamente cria hábito de morte. Vai na rejeição final. Eu quero ler, eu parei no 10, no 9, escute agora. Disse o Senhor a Caim, onde está teu irmão Abel? Será que Deus não sabia onde que estava? Claro que sim. Por que então Deus vem falar com Caim? Por causa da lei da responsabilidade. Não interessa se você quer ou não, a lei da responsabilidade está funcionando sobre você. Então ele vem e fala com Caim. Onde está? Aí o Caim diz, não sei. Claro que sabia. Deus disse, o que fizestes, a voz do sangue do teu irmão clama a mim sobre a terra. Pronto. Agora, sabe, eu conheço gente matador. Eu estava no Rio de Janeiro e tinha um camarada lá, estava evangelizando, ele foi com a gente para plantar uma igreja no sul de Minas, e ele era um matador. Matador. Terrível. Ele era o Pedrão da favela. O Pedrão. Eu já às vezes contei umas histórias dele aqui. Tremendo homem de Deus. Deus perdoou todos os assassinatos dele. Mas sabe de uma coisa? Aquele um que vai. Veja aí o que acontece. Não tem perdão para ele. Chega numa hora que não tem mais perdão. Passou. Vou exemplificar, talvez. Pastor, o que você está falando, pastor? Deus é bom na Bíblia. Ah, é? Veja, Deus ia mandar dilúvio sobre a terra. Mandou Noé construir uma arca. Demorou mais de 100 anos construindo e dizia, vai vir dilúvio. Só que tinha um pequeno problema. Não tinha rio perto para transbordar e nunca tinha chovido sobre a terra. E todo mundo dizia, e o Noé era bem velho. Todo mundo dizia, está caduco. Olha o velhinho lá, está caduco. Diz que Deus vai mandar um dilúvio. E ele 100 anos fazendo a arca e pregando. Aí terminou a arca, Deus já podia mandar a chuva, porque os animais tinham vindo e entrado, estava tudo lá. A Bíblia diz que Deus ainda esperou mais 7 dias. Sabe, esse negócio de estar tudo pronto e Deus ainda esperar mais 7 dias, chama-se longanimidade.
Mas depois dos 7 dias, Deus fechou a porta. E a Bíblia diz, Jesus, eu sou aquele que fecha e ninguém abre, que abre e ninguém fecha. Deus fechou a porta. E estava assim de gente lá. E estava assim de gente com filhos pequenininhos. E veio a chuva. Imagina aquela criançada se afogando, os bebezinhos e todo mundo. Por quê? Porque acabou a hora da oportunidade. Não estou dizendo que todo mundo lá foi para o inferno, não é esse o ponto. Mas como é que um bebê, por exemplo, vai entrar na arca se seu pai não traz? Você tem que entender o que eu estou dizendo, ok? Olha, meu filho pode morrer e ir para o céu, mas eu não quero ver ele morrer afogado. Ok? Vocês entenderam o que eu estou dizendo, né? Então, é o tempo da oportunidade. O tempo da oportunidade do Caim acabou. Agora veja. Veja. A voz do sangue do teu irmão clama. Agora és maldito. Ao invés de filho de Deus, ele recebe uma declaração de maldito. Agora és maldito. Porque sobre a terra cuja boca se abriu para beber o sangue do teu irmão. Quando lavrares o solo, não te dá sua força. Você vai ser fugitivo, errante. E aí o Caim diz, ai, agora quem me encontrar vai me matar. Claro, abriu a porta. Aí Deus diz, quem te matar vai ser pior. Então vou pôr um sinal na sua testa de maldição. Já pensou que coisa horrível? Andar pela terra com um sinal de maldição? Terminou na rejeição final do Senhor. Veja aí, 14. Eis que hoje me lanças da tua presença, hei de esconder-me, serei fugitivo, errante. Quem comigo se encontrar me matará. Deus disse, qualquer que mate a Caim será vingado 7 vezes. E o Senhor pôs um sinal em Caim, para que não o ferissem de morte quem o encontrasse. Retirou-se Caim da presença do Senhor, da terra de Nod. Na terra de Nod, ao oriente do Éden. Próximo PowerPoint, nós estamos terminando. Aleluia! Presta atenção. Presta atenção. Pessoas como Caim estabelecem uma geração maldita sobre a terra. Sabe qual foi a geração que morreu no dilúvio? Toda a geração de Caim. Foi a geração de Caim. Por quê? Porque a geração de Caim cresceu, a geração de Sete cresceu, aí os filhos de Deus olharam em cima do muro, porque tinha os filhos de Deus, os filhos dos homens. É isso que está escrito em Gênesis 6. Quando diz filho dos homens lá, tem gente que tem aquelas teorias besta. Não, isso aí foi criança que nasceu gigante, porque as mulheres tiveram sexo com anjos. Gente, a Bíblia diz anjos não têm sexo. São assexuados, não têm relação sexual. Presta atenção. Eram os filhos de Caim. E aí sabe o que aconteceu? Aí eles casaram, quem que fica cuidando dos bebês em casa? As mulheres. Elas eram filhas de Caim. Chegou um ponto que só ficou Noé e a família dele, que andava com Deus. Já pensou? Agora eu quero ler para você. Versículo 16 a 24. Escute isso. Nós terminamos. Retirou-se Caim da parte do Senhor, para a terra, habitou na terra de Nod, oriente. Coabitou Caim com a sua mulher, ela concebeu e deu à luz Enoque. Caim edificou uma cidade e deu o nome do seu próprio filho. Olha como começa o negócio. Olha a arrogância. Essa cidade vai se chamar pelo nome do meu filho. Lameque disse às suas esposas. Presta atenção. O que Lameque, filho de Caim, diz? Escuta. Lameque disse às suas esposas, Ada e Zilá, ouvi-me, mulheres de Lameque, escutai o que passa a vos dizer. Matei um homem, porque ele me feriu, e um rapaz, porque me pisou. 7 vezes se tomará a vingança de Caim, de Lameque, porém 70 vezes 7. Sabe qual era a glória dele? Ser amaldiçoado, ser mau, ser instrumento do demônio. De Caim vão cobrar 7 vezes, de mim 70 vezes 7. Eu sou muito pior. Sabe? Isso é o que acontece. Pessoas como Caim geram uma geração maldita sobre a terra. Algumas perguntas para meditação.
estou criando e mantendo hábitos de vida ou de morte em meu dia a dia? Ih, pastor, eu sou crente, só estou criando... Ah, é? Hábito de morte, crente carnal. Você é crente carnal ou crente espiritual? Vive pelo Espírito ou vive pela sua própria alma? Quais as duas maiores coisas que farei para parar os hábitos de morte? Ah, não adianta dizer tanta coisa. Duas maiores que você vai fazer. Quais as duas maiores coisas que farei para iniciar ou continuar os hábitos de vida? Gente, nós estamos falando de responsabilidade. Essa é a lei da responsabilidade. Amém?